Voltar ao trabalho após o parto. Esse é um grande conflito que a gente presencia sempre aqui nos nossos consultórios. E como a gente está falando sobre parentalidade nesse momento do nosso projeto aqui no NUAP, a gente vai falar sobre o conflito materno. Como é que as mães se desesperam quando têm que deixar seus filhos com alguém para voltar a trabalhar? Como é que é todo esse processo, né? O que acontece com essa mulher que precisa voltar ao mercado? Meu nome é Adriana Santiago, eu sou diretora aqui do MAP, tenho 32 anos de prática clínica e nesse momento a gente está no projeto Orientação Parental. Então a gente vem aqui dar dicas para você, baseado em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva, de como é que você pode conduzir a sua maternidade da melhor forma possível, né? De uma forma mais ampla, a sua parentalidade. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre mães. Sobre as mães que precisam voltar a trabalhar depois dos 4 meses de licença maternidade. Que conflito é esse? Como é que fica a cabeça dessa pessoa que entende que vai precisar abandonar a sua cria, né? Para poder também ser a provedora de uma educação com maior qualidade, obviamente, dessa criança. Então, as questões primeiras. Será que a maternidade é renúncia? Será que você precisa renunciar de tudo para ser mãe? Será que ser mãe é padecer no paraíso? Enfim, então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje. E eu queria dizer o seguinte: quanto maior tempo a gente se dedica a uma pessoa que depende muito de nós, a gente diminui a nossa qualidade da empatia. Você sabia disso? Essa conexão empática fica prejudicada porque a exaustão não permite que a gente se coloque, né, no lugar do outro ou perceba os sentimentos de outra pessoa, porque realmente você está exausta. Então, se dedicar única e exclusivamente a uma pessoa que depende de você, seja essa pessoa um bebê, um idoso, um doente, te deixa exausto e prejudica a sua capacidade de empatia. E além de tudo isso, essa atitude, essa exclusividade de cuidado, né, quando você fica ali monotemático, só olhando para uma pessoa, desperta em você as emoções desagradáveis, como o medo, a raiva, o nojo, né? Às vezes a gente fica, olha, exausto de tanto cuidar. Então, é necessário que a gente consiga variar a nossa atenção. Quando a gente volta a trabalhar, a gente entende que existem outras possibilidades de existência, né? Então, eu estou me referindo aqui àquela mãe que está absolutamente apreensiva porque vai ter que variar a atenção. Variar o teu foco de atenção é muito positivo para a criação do teu filho. Sabia disso? É extremamente positivo, porque o que está no cerne, o que tem que estar ali no centro da criação dessa criança, né, que acabou de nascer, é um amor de qualidade. A gente vai conversar aqui sobre isso, talvez para minimizar a sua culpa em voltar a trabalhar. Os dados são muito importantes. Assim, a Escola de Negócios de Harvard afirma que 73% das mães sentem culpa em voltar a trabalhar. Ficam muito apreensivas. E 43% dessas mães desistem de voltar ao mercado de trabalho. E desistem por que elas desistem? Porque a dificuldade aumenta, né? As empresas não gostam de contratar nem mulheres na idade de possível fertilidade, que pretendem ser mãe, e nem mães de crianças pequenas, porque tretou, relou, essa pessoa vai precisar faltar, porque o filho ficou doente, coisa e tal. Então, a Escola de Negócios de Harvard diz que, por vários motivos, a mãe não retorna ao trabalho depois da maternidade. Isso é péssimo, inclusive para a criança. Porque, volto a dizer, você precisa variar a sua atenção. E, obviamente, eu estou dizendo sobre variar a sua atenção para você, para o seu trabalho, para o seu par romântico. Então, você precisa ter um olhar múltiplo para poder cuidar direito desse ser pequeno que depende da sua atenção. Isso não é um contrassenso, porque o que a gente percebe? Eu acho que o mais importante é o amor na criação de uma criança, não tenha dúvida disso. Mas muitas mães, elas não conseguem delegar essa responsabilidade da educação para a comunidade que a cerca, né? Para a rede de apoio. Eu devo ressaltar que pai não é rede de apoio. O pai é tão responsável, pelo menos deveria ser, quanto a mãe na criação dos filhos. Então é 50-50, né? Então vocês precisam dividir as responsabilidades, sem dúvida nenhuma, para poder aliviar a chapa da mãe que acabou de ter uma criança, que está com os hormônios absolutamente alterados, né? O corpo também
fica alterado, e até a gente voltar ao normal, ao estado normal, né, do nosso corpo, que é normalmente, a gente leva um tempo. Então a gente precisa dividir na parceria com o pai da criança os cuidados básicos e tudo mais, né? Todas as responsabilidades que inclui ter um filho. Agora, a rede de apoio é quem está em volta. Mas o que acontece geralmente com as mães? Elas não querem porque não confiam nessa rede de apoio. Então, só eu sei criar meu filho, só eu sei o que é bom para ele comer, só eu sei. E isso sobrecarrega essa pessoa com uma maternidade pesada, né? Padecendo ali naquele paraíso que é cuidar de uma criança. A gente é ser gregário. Quando uma criança nasce, ela não é somente do papai e da mamãe, ela é da comunidade. Papai e mamãe são os tutores, são os responsáveis por criar tal da criança, né? O bebezinho ali. Mas, se papai e mamãe falham, né, por isso tem conselho tutelar, tem a defesa da criança, tem o ECA e tudo mais, porque a criança pertence à comunidade, não pertence a papai e mamãe, né? Ele está seu filho ali para você cuidar e fazê-lo existir da melhor maneira possível. Mas a gente precisa contar com a nossa comunidade, com a nossa rede de apoio. Agora, tem que confiar, sim, tem que confiar. Se a pessoa que você vai deixar a sua criança, seja ela sua mãe, a mãe do seu marido, a tia do seu... Eu supondo aqui que você tem marido, né? Porque tem muita mãe aí que a mãe solo tem que voltar a trabalhar. Estou dizendo assim no melhor dos cenários. Mas você precisa contar com a rede de apoio, com a vovó. A vovó não está fazendo um favor somente, né, ali? Ela não está só fazendo um favor. Aquela criança faz parte da família. Aquela criança é de todo mundo, né? Ninguém tem exatamente a obrigação, mas também não é exatamente um favor. Precisa haver uma conversa, um combinado, mas a vovó também é responsável na criação dessa criança. Vocês sabiam disso? Tanto que existe alienação parental de avós. Você não pode afastar avós do convívio da criança. Então, é para o bem e para o mal. Os avós são tão responsáveis na criação, né? Obviamente que os pais são mais, mas os avós também são. E vocês também não podem fazer a alienação parental com o pai ou com a mãe de um dos pares dessa parentalidade. O que será que é melhor para o seu bebê? Você voltar ao trabalho e ser feliz ou viver em casa infeliz ali, ó, arrastando as correntes da tristeza? O que será melhor? Como é que você vai estar mais preparada, mais bem disposta para cuidar da sua criança? Porque, na verdade, não importa muito o tempo, a extensão do tempo que você tem com o filho. O que importa é a qualidade durante o tempo que você tem. Então pode ser pouco tempo, mas se for um tempo de qualidade, essa criança desenvolverá o que o John Bowlby chama de apego seguro. E o apego seguro, minha gente, é a coisa mais importante para que essa criança se desenvolva com saúde mental. Crianças que têm apego inseguro ou um desapego, né, com as figuras parentais, desenvolvem diversos transtornos mentais e transtornos de personalidade, né? Principalmente transtorno quando o apego é inseguro, o transtorno principal é o transtorno de personalidade borderline. Quando há o desapego, o transtorno que desenvolve comumente é o transtorno de personalidade antissocial ou transtorno de personalidade narcisista, que é bem difícil, sabe, para conviver. Na verdade, todo transtorno de personalidade é complicado, mas o antissocial, ele é apavorante, inclusive, né? O antissocial, ele se torna uma pessoa cruel por conta do apego com a parentalidade, com a mãe, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, eu estava dizendo para você que não importa a quantidade do tempo que você vai estar com seu filho, mas a qualidade do tempo que você terá com ele, né? Para que você dê segurança amorosa para que ele, saia por aí pelo mundo. E como é que se dá segurança amorosa a uma criança? É quando a criança tem a certeza de que pode contar contigo. Como é que ele cria a certeza de que pode contar contigo? Quando você está com ele, você não está no celular, você está dando atenção. Quando ele chora, você atende. Porque existe um mito, né? Ah, não, deixa a criança chorar. Deixa a criança chorar, não pega não, senão ela vai ficar manhosa. Não, não é nada disso. Uma criança, quando chora te pedindo atenção no berço, e você não dá, e ela continua chorando, né? Ah, dá não, vai ficar manhosa. As avós às vezes dizem isso, né? O senso comum diz isso. Vai ficar manhosa, deixa no berço. O que acontece com ela? Ela se conforma que não terá atenção, que não adianta pedir, né? Ela vai para o desamparo aprendido. Ela entende que tanto faz, ela pode chorar, berrar e que não vai haver uma atenção. Então,
atenção de qualidade é isso. Você validar o que a criança está sentindo e dar ali, ó, o seu olhar. Uma das coisas mais legais quando uma criança é pequena é a amamentação, por exemplo. Por quê? Porque é na amamentação, é na hora da amamentação que existe aquele olhar, ó, não é? Entre a mãe e a criança, quem amamenta sabe disso, quem amamentou sabe disso, aquele olhar que produz ocitocina. E o que é a ocitocina? Né? O que a ocitocina faz? Produz mais leite, produz mais amor. A ocitocina é um neuropeptídeo responsável pelo vínculo afetivo de qualquer ordem, mas principalmente pelo vínculo afetivo entre mãe e bebê. Quanto mais ocitocina o indivíduo produz, maior é o bem-estar dele. Então, uma criança bem amada é uma criança bem olhada. Independente se você tem que sair para trabalhar e ficar 8 horas fora, mas quando voltar, dê atenção de qualidade para o seu filho, para a sua criança. Dê um apego seguro, sabe? Ponha no colo. Ah, chorou, mas ele só dorme no colo. Que ótimo! O bebê nasce pequeno para ter colo. Se não fosse para isso, ele nasceria do tamanho de um elefante, né? Os bebês elefantes não têm colo, porque não tem colo. Mas os bebês humanos, eles necessitam do colo. Eles necessitam do afago, eles necessitam de atenção. Então, mesmo tendo que trabalhar, mesmo tendo que voltar a trabalhar depois de 4 meses, ou seja, o bebezinho ainda é muito pequenininho, né? Muito dependente de você, mesmo que você tenha que deixar na creche. Aliás, eu oriento que deixe na creche, não com babá, né? Não, com estranho é mais complicado. Se você não tiver uma mãe que você possa confiar, uma tia, ou né? Melhor uma creche, com pessoas mais responsáveis e mais preparadas para cuidar de uma criança. Depois você pega esse bebê, leva para casa e ame-o da melhor maneira possível. É sobre isso. E isso é desenvolver apego seguro. Né? E esse estilo de apego que essa criança vai desenvolver nessa fase da vida vai ser o mesmo que ele vai levar para a vida adulta. Quando você percebe, por exemplo, a tua amiga desesperada, porque o boy lixo deixou, foi embora, e ela está entrando em desespero, não sei o quê, provavelmente tem um apego inseguro, que não consegue lidar com um tchau, porque essa pessoa parou de crescer quando faltou amor nessa fase da vida e ela não consegue dar adeus, né, ou se sentir abandonada. É um grande problema, porque ela acha que vai morrer mesmo sendo adulta. Porque a emoção é a emoção dessa criança que muitas vezes pede afeto, pede amor, pede comida com choro, né, porque é a única forma que a criança tem de se comunicar, e o adulto não atende. E é isso que vai ser a base de um apego inseguro para toda a vida. Vocês compreendem? Quer dizer, eu comecei a falar sobre a questão do parto, né? De voltar ou não a trabalhar, e estou falando sobre amor. Porque na criação de uma criança, de um bebê humano, o que é mais importante é a atenção de qualidade, mesmo que essa atenção não seja durante 24 horas. Então, se você precisa ir trabalhar, se você não é aquela empreendedora que consegue fazer o trabalho de casa, né? Enfim, ter um negócio em casa para você como eu, que tive a sorte de poder fazer isso, né? De trabalhar, mas balançando o carrinho aqui, outra e fazendo a panela. Eu tinha 2, né? Quando a minha filha mais nova nasceu, a minha filha mais velha tinha 4 anos. Então, eu balançava uma, botava outra no carrinho, a outra aqui, ia fazendo comida, e era assim. Eu era mãe solo, tá, gente? Então, eu sei do que eu tô falando. Eu passei por isso, né? Então, se você não tem a sorte que eu tive de ser mãe solo, mas poder trabalhar em casa, e você tem que voltar ao seu trabalho, vai feliz da vida, dê o que você pode lá, vai lá, dá o seu melhor, né? E quando voltar, ame seu filho de maneira adequada. E outra coisa, finalmente, conte com a sua rede de apoio. Volto a dizer, rede de apoio não é o papai. Se você tem um papai, tem a sorte de ter um papai dentro de casa, né? Com você e com seu filho, se o papai for legal, uma pessoa legal. Também, às vezes, quando o papai é ruim, é melhor não ter o papai para dividir as coisas, que aí você decide tudo sozinha, né? Porque às vezes o papai só atrapalha. Então, se você tem ali uma figura paterna que possa dividir com você, divida as tarefas. Se não tem, conte com sua rede de apoio, né? Somente, e com a creche que você puder pagar com o trabalho que você vai poder realizar. Tá legal? Já que você ficou aqui, aproveita, se inscreve no canal, aperte aí o sininho de notificação e escuta o que eu vou te dizer. Aqui no NUAP, a gente está desenvolvendo um projeto de orientação parental. São aulas baseadas em neurociência, terapia do esquema e psicologia positiva. Aulas para pais, psicólogos, professores, diretores de escola, para quem estiver envolvido em educação de qualquer criança, né? Então você é super convidado. O telefone para contato WhatsApp vai estar aqui e vai estar também na descrição do vídeo. E vem com a gente.
Tá bem? Mais informações aqui embaixo. Grande beijo, até a próxima.